Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Lembrai-vos, Altíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram vosso socorro, fossem por vós desamparados. Animada, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre toda singular, como minha mãe eu recorro, de vós eu me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propício e de me alcançar o que vos peço. Amém, assim seja. Clamamos a poderosa presença e intercessão dos santos anjos de Deus, os santos anjos do Santíssimo Sacramento do altar, que estão aqui conosco, que entrem na casa de cada um de vós neste momento e possam interceder em vossa luta espiritual para que alcanceis a vitória. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que os nossos santos anjos da guarda possam também, com a sua ação, proteger-nos e defender-nos de todo o mal. E que o Divino Espírito Santo possa nos capacitar para que possamos perseverar nesse caminho cada vez mais. Então, como estão, amados e caríssimos irmãos e irmãs, o nosso consagre a Santíssima Virgem Maria Brasil. Estamos já em 2022, iniciamos a Santa Quaresma com a graça de Deus. Estamos nesse tempo de maior recolhimento, oração, penitência, jejum, caridade, esmola. Vamos juntos continuar batalhando pelas intenções e pelo triunfo de nossa boa mãe. Avançamos em nossa leitura, estamos no capítulo 3. Estamos falando sobre as falsas devoções ou os falsos devotos e depois entraremos no tema da verdadeira devoção. Algumas meditações a acrescentar aqui do nosso magistério, que eu tenho aqui nessa edição do tratado, eu vou acrescentar para que possamos assim aprofundar cada vez mais esse nosso entendimento das falsas devoções e da verdadeira devoção para que possamos abraçá-la. Mas além de querer abraçar a verdadeira devoção, nós temos que pedir muito essa graça. Por isso agora eu imploro ao nosso Senhor, que está aqui presente, vivo, reinante no meio de nós, no Santíssimo Sacramento, que toque o coração de cada um de vós profundamente, meus amados irmãos e irmãs, e nos infunda essa graça de que possamos ser verdadeiros devotos de nossa Mãe do Céu, a Santíssima Virgem Maria, porque assim, na verdadeira devoção, nós seremos verdadeiros adoradores do Santíssimo Sacramento do altar. Então vamos lá, vamos continuar combatendo, caríssimos. Paulo, a Dona Bernadette, a Dona Lores, a Cristina, o Fabiano, eu vou falando o nome de cada um, vamos ver se o Espírito Santo vai me ajudar a lembrar, são muitos irmãos e irmãs, a Fernanda. Vamos juntos, a Dona Marluce também está conosco nessa batalha. Vamos todos, a Rosiane também, de Portugal, já falei do irmão Paulo, né, também está lá nos Estados Unidos nos acompanhando. Todos os irmãos, alguns não respondem mais as mensagens, já desistiram, o que aconteceu. Eu posso fazer, é o que eu sempre faço, que foi o nosso combinado, rezar sempre o Santíssimo Rosário, colocar nas intenções de cada um, aqueles que pediram orações por suas famílias, pelos seus amigos. Continuamos rezando e também oferecendo também suas intenções na Santa Missa diária, mas é uma decisão sua, é uma decisão de cada um de vocês e a perseverança depende de vós. A minha parte, que é a parte de ajudar-vos a fazer a consagração, ajudar-vos na leitura, na meditação, no estudo, Nossa Senhora já está nos concedendo a graça de fazer. E vamos em frente, porque tem vezes que o combate é tão grande que o vídeo nem sai, mas com a graça de Deus vamos alcançar a vitória. O seu Naro também, o seu Naro está sumido.
Tem tempo que ele não dá uma resposta. Seu Nário, como está? Vamos então avançar em nossos estudos. Número 97, do capítulo 3, os devotos presunçosos. Eu acredito que foi aí que paramos, sim. Os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões ou amigos do mundo. Sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou orgulho, ou avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para os corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Dizem para consigo mesmos que Deus os perdoará, que não hão de morrer sem confissão e não serão condenados porque rezam um terço, porque jejuam aos sábados e pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário, ou às suas congregações, ou porque trazem o hábito ou a cadeia da Santíssima Virgem, etc. Se alguém lhes diz que a sua devoção não passa de ilusão do demônio e de perniciosa presunção capaz de os condenar, não querem acreditar. Dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para a condenação, que todos pecam, que não morrerão impenitentes, que um bom pequeiro, a hora da morte será suficiente. E além disso, são devotos de Nossa Senhora, usam escapulário, rezam diariamente sem falha e sem vaidade 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias em sua honra, e às vezes até rezam o terço e o ofício da Santíssima Virgem e até jejuam. Para confirmar o que dizem, para ainda mais se cegarem, citam algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro, histórias verdadeiras ou falsas, isso pouco importa. Nestas se conta como pessoas mortas em pecado mortal sem confissão foram ressuscitadas para se confessarem, porque durante a vida tinham recitado orações ou praticado alguns atos de devoção à Santíssima Virgem, ou ainda, como a alma ficou miraculosamente no corpo até a confissão. Obteve de Deus contrição e perdão dos seus pecados no momento da morte pela misericórdia da Virgem, sendo assim salvo, e estes falsos devotos esperam o mesmo. Nada é tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica, pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem, quando se fere, traspassa e crucifica, ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado? Se Maria se comprometesse a salvar por misericórdia esta espécie de pessoas, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ofender seu filho. Quem ousará sequer pensar coisa semelhante? A devoção à Santíssima Virgem é, depois da devoção a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, a mais santa e a mais sólida. Por isso afirmo, abusar-se dela é cometer um horrível sacrilégio, que depois do sacrilégio da comunhão indigna é o menos perdoável de todos. Concordo que para ser verdadeiro devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser tão santo que se evite todo o pecado, embora isso fosse de desejar, mas pelo menos é preciso, e note-se bem o que vou dizer. Primeiro, ter uma sincera resolução de evitar, ao menos, todo o pecado mortal, que ultraja tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, entrar em confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário ou outras orações, jejuar aos sábados, etc. Isto é de uma utilidade maravilhosa para a conversão de um pecador, mesmo endurecido. Se o meu leitor está neste caso, aconselho que o faça, ainda mesmo que já tenha um pé no abismo. Faça estas boas obras unicamente com o fim de obter de Deus, por intercessão da Santíssima Virgem, a graça da contrição e do perdão dos seus pecados, e a graça de vencer os seus maus hábitos. Não as faça, porém, pensando que poder-se-á demorar tranquilamente no estado de pecado, indo contra o remorso da sua consciência, o exemplo de Jesus Cristo e dos santos e as máximas do Santo Evangelho. Então, aqui nós temos que ficar atentos para o seguinte: os devotos presunçosos são pecadores como nós. Porém, acontece que são pecadores que se demoram na conversão, se demoram no ato da conversão, de dar a Deus a conversão do coração. Eu trouxe uma passagem da Sagrada Escritura para nós,
que eu abri aqui falou assim claramente o que significa o devoto presunçoso, o alerta ao devoto presunçoso, o que nós devemos fazer. O Espírito Santo só pode, que eu abri aqui veio essa, eu estava procurando outra passagem para trazer para nós e apareceu essa daqui. Então atenção, Eclesiástico capítulo 5, falsa segurança, a partir do versículo 4. Não digas, pequei, e o que me aconteceu de mal? Pois o Senhor é lento para castigar os crimes. A propósito de um pecado perdoado, não esteja sem temor, e não acrescentes pecado sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, Ele terá piedade da multidão dos meus pecados. Pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa aos pecadores. Não demores em ti converteres ao Senhor, não adies de dia em dia, pois sua cólera virá de repente e ele te perderá no dia do castigo. Amém? Então, essa palavra que o Senhor deixou para nós, Eclesiástico, capítulo 5, do versículo 4 até o 8. Não digas, pequei, o que me aconteceu de mal. A propósito de um pecado perdoado, não esteja sem temor. Ou seja, a palavra de Deus está nos exortando aqui, apesar dos nossos pecados já terem sido confessados diante do sacerdote com a real absolvição, nós temos que detestá-los sempre. Esse é o verdadeiro espírito da conversão, especialmente nesse tempo da quaresma. Quando nós fazemos bem o nosso exame de consciência, aquele completo como nós combinamos de fazer, anotamos ali na lista todos os nossos pecados, nos confessamos dignamente, estamos em estado de graça, os pecados que ficaram para trás, eles não devem nos atormentar de maneira alguma, porque falamos também bastante da misericórdia infinita de Deus, no exame de consciência, trouxemos o Diário de Santa Faustina, lemos, entramos um pouco, bastante assim, falamos de bastante pontos ali do Diário de Santa Faustina da misericórdia, porém a misericórdia infinita de Deus sempre devemos aprofundá-la em nossas orações e buscar mesmo essa confiança. Não é ser atormentado pelos pecados passados, não é isso. Porém é o seguinte, é ter temor de Deus por ter pecado, para não querer mais cometer aqueles pecados passados, odiá-los, detestá-los. Quando vier o pensamento, a lembrança que cometeu aquele pecado, odiá-lo e lembrar da misericórdia infinita de Deus que te perdoou daquele pecado e te livrou do inferno por ter te perdoado daquele pecado. Então é nesse sentido que nós não entramos na presunção, não podemos entrar na presunção, porque a presunção é o contrário. A presunção é o pecador que sabe daquele pecado, talvez até já se confessou daquele pecado, mas continua ainda tendo aquele gosto sutil por aquele pecado, ou pensando assim, mas será que era bom mesmo? Então, né, é isso que é a presunção, essa presunção de nunca querer verdadeiramente deixar o apego àquele pecado. Então, para trás. Fiquem para trás esses pecados. E aqui fala, né, São Luís, dorme em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar para os corrigir. Então, por isso que a verdadeira devoção é o contrário, ela sempre nos exige esse esforço da alma, esse esforço do coração de deixar aquilo que nós sabemos que é mal em nós, aquilo que os maus hábitos aqui fala, né? Dorme em paz nos seus maus hábitos. Ao contrário, nós não podemos de maneira alguma dormir em paz nos nossos maus hábitos. Se nós sabemos que temos maus hábitos, devemos pelo menos fazer o mínimo esforço para lutar contra eles, para vencê-los. Aqui podem entrar todos os ramos de pecados, a preguiça, a gula, o vício de alguma bebida, todos, pecados contra a castidade, pecados de ira, de raiva, aquela pessoa que é sempre grossa, então sabe que tem esse mau hábito, sempre está lutando para vencer. E São Luís, ele vai nos exortando o que deve acontecer para não cairmos na presunção. Então, primeiro, ter uma sincera resolução de evitar ao menos todo pecado mortal, e segundo, fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. E todas essas outras práticas que ele fala aqui, que os devotos presunçosos fazem, mas não mudam de vida, que é rezar o texto, rezar o rosário, jejuar aos sábados, oferecer orações a Nossa Senhora, é isso que nos tira do pecado, são essas práticas. Porém, ele está condenando quando a pessoa faz essas práticas e mesmo assim não faz esforço para deixar os pecados.
Aí vamos lá. Devotos inconstantes, número 101. Os devotos inconstantes são aqueles que praticam alguma devoção à Santíssima Virgem a intervalos e por capricho. Ora são fervorosos, ora tímidos, ora parecem dispostos a fazer tudo para servir Nossa Senhora, ora e pouco depois já não parecem os mesmos. A princípio abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem, entrarão nas suas confrarias, mas logo depois já não praticarão as regras com fidelidade, mudam como a lua, conforme Eclesiástico 27:12. E Maria esmaga-os sobre seus pés com mão crescente, conforme Apocalipse 12:1. Porque são volúveis e indignos de serem contados entre os servos desta Virgem fiel. Estes têm a fidelidade e a constância por herança. Mas vale não se sobrecarregar com tantas orações e práticas de devoção e fazer pouco com amor e fidelidade a despeito do mundo, do demônio e da carne. Então, devotos inconstantes, podemos correr o risco de cair nessa inconstância, porque talvez por queremos abraçarmos muitas orações em momentos em que sentimos mais fortemente a graça de Deus agir em nossa alma, vou fazer tal devoção, e agora eu vou fazer todas as devoções a Nossa Senhora. Não faça isso. Fique com o essencial, que é o terço mariano diário. É o que Nossa Senhora pede em todas as aparições. Ao menos o terço mariano diário bem rezado, se possível em família, diante de um oratório, rezar com devoção, rezar pelas intenções de Nossa Senhora. O resto, se conseguir acrescentar o ofício de Nossa Senhora, coroinha da Santíssima Virgem, nada disso é obrigatório. Os devotos hipócritas. Há ainda outros falsos devotos à Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Cobrem os seus pecados e maus hábitos com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. Então, o que é hipocrisia? Hipocrisia é uma máscara. Você esconde aquilo que você realmente é, fazendo bons atos diante dos outros. Então, isso que é hipocrisia, que são no esconder os devotos hipócritas. Os devotos interesseiros. Os devotos interesseiros só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para obter a cura de alguma doença ou para qualquer outra necessidade deste gênero, sem a qual a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos e não têm aceitação diante de Deus nem de sua Santa Mãe. Então, interesse. Interesse é o quê? É sempre fazer orações extras por algum motivo especial, por estar querendo alcançar alguma graça e depois não fazê-las. Não fazê-las mais com a verdadeira devoção, com a verdadeira retidão. Então, isso é um interesse. Mas aqui não entra na verdadeira devoção e não entra no coração dos consagrados. Por quê? Porque nós vamos fazer o voto, a promessa de estar sempre com a Santíssima Virgem, sempre rezando com ela. Então, quando eu precisar de alguma graça especial, perfeitamente eu posso fazer uma novena, participar mais de missas, porque eu já estou sempre em atitude constante, praticando a verdadeira devoção. Aqui são pessoas que não fazem nada e de repente do nada começam a participar daqui e dali desesperadamente para alcançar algo. É nesse sentido que ele condena os interesseiros. Mas é claro, nós como verdadeiros devotos também podemos ter interesses perante Jesus e perante Nossa Senhora, interesses de boa vontade, a salvação de uma alma, a conversão de um pecador, a cura de uma doença para nós ou para outros. Isso é totalmente válido e correto e podemos pedir essas graças. O que São Luís está condenando aqui são interesses de pessoas, de devotos, como eu citei já nas formações anteriores. Esse devoto aqui é um nome que São Luís usa meio que parece que uma ironia, porque na verdade não são devotos, são pessoas que nunca aparecem na igreja, de repente aparecem totalmente devotos de Nossa Senhora, com camisa, com texto, com rosário, porque estão precisando de algo e depois nunca mais voltam, nunca mais, não tem gratidão para com Deus, não, querem um milagre, recebeu, acabou, saiu, nunca mais volta, nesse sentido. Então, guardemos as falsas devoções. Evitemos, portanto, pertencer ao número dos devotos críticos, que não acreditam em nada e criticam tudo, dos devotos escrupulosos, que temem ser demasiado devotos da Santíssima Virgem, por respeito para com Jesus Cristo, dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em práticas externas, dos devotos presunçosos, que, ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, apodrecem nos seus pecados, dos devotos inconstantes, que por leviandade
variam as suas práticas de devoção ou as deixam completamente à menor tentação. Dos devotos hipócritas que entram em confrarias e usam as insígnias da Virgem a fim de se passar por bons, e finalmente dos devotos interesseiros que só recorrem à Santíssima Virgem para ser livres dos males do corpo ou obter bens temporais. Então aqui esse número 104 é bom porque São Luís faz um resumo do que é cada falso devoto e do que qual é a sua atitude para evitá-los. Então, fechando aí a questão dos falsos devotos, imploramos a Nossa Senhora a graça da verdadeira devoção. Amém? Então, nós vamos finalizar essa parte do nosso estudo do capítulo 3 e vamos depois finalizar no próximo vídeo, quando vamos entrar no tema da verdadeira devoção, porque ele é um pouco extenso. A verdadeira devoção, ela cita também, São Luís também cita vários pontos, então para não alongarmos isso aqui, vamos fazer a segunda parte. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.